Boa noite a todos. Hoje eu vou ter o prazer de poder falar alguma coisa. Não era eu, mas tiveram que trocar os dias. Até o Rinaldo, de novo, eu falei, vocês vão ter que me aguentar. Bom, a primeira coisa, tem que ler o Evangelho. Se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. Precisa mais? É aprender a entender o próximo. É ter compaixão ao próximo. É só isso. Ele nos pediu para amar o próximo. O que mais? Mais nada. E a gente está aí 2000 anos batendo a cabeça, brigando com um e com o outro. Igual o Rinaldo estava rindo. Eu levei uma fechada ali no trânsito. Ia falar alguma coisinha. Ele até falou, se eu tenho sorte que hoje é quarta-feira. Amanhã eu falo. Ainda não aprendi. Bom, o que eu mais vou falar hoje? Todo mundo que você encontra está ansioso. Você chega perto deles, quer tudo para ontem. O sinal abre, acabou de abrir, tem 3, 4 atrás buzinando. E geralmente teve uma época aí, quem me viu, eu estava com muito tremor. Pensei até que estava com Parkinson. Aí fui fazer vários exames, não deu nada. E eu fui tratar com a neurologista e ela me pediu para aprender a fazer meditação. E eu faço micromeditações dirigindo. É muito doido. A hora que fecha o sinal e está amarelando, eu já vou andando devagar e deixo o outro atrás falar o que quiser. Paro e faço uma micromeditação. Porque eu percebo que muita gente fica com o carro tentando sair e não vai sair, o sinal tem um tempo dele. Aquele tempo é o tempo de eu encontrar comigo. Eu fecho o olho por segundos e começo a conversar comigo. É tão interessante que o pessoal está tão afobado hoje, tão desesperado, que já bateram no vidro. O senhor está passando mal? O que está acontecendo? Eu estou conversando comigo. Mas nesse caos, o caos está lá fora. Aqui dentro eu não estou mais. E às vezes eu ultrapasso o limite e escuto buzina mesmo. Então, sobre a ansiedade, nós vamos ler uma coisa. Jesus falou, Marcos, capítulo 6, acho que versículo 34. O que ele fala? Do dia de amanhã, a cada dia tem o seu mal. Pronto. Por que eu vou ficar nervoso com o que vai acontecer amanhã? Será que eu vou chegar amanhã? Eu não saio nem daqui hoje? Fico por aqui mesmo? E se a gente for olhar no Evangelho segundo o Espiritismo, isso aí está no capítulo 5. Nas bem-aventuranças. Bem-aventurados aflitos. Bem-aventurados todos nós que somos sofredores. Só começar a prestar atenção. E a gente tem essa ansiedade, a vontade de resolver tudo para ontem. Se imaginar que eu vou ter que daqui a pouco deitar e dormir, e amanhã vai acontecer tudo de novo. E aí, o que vamos pensar disso? Hoje está cheio de problema, mas eu estou preocupado, a ansiedade
é o problema da amanhã, não é o de hoje. Que hoje eu não estou dando conta nem de resolver. Ah, vai mandar seu nome para o Serasa. Já foi várias vezes, voltou, saiu, foi de novo. Não porque eu não queira pagar, é porque eu não tinha dinheiro mesmo. Isso é coisa muito natural. Então, é problema, a gente precisa aprender a viver, saber o que são essas bem-aventuranças, saber que o dia de amanhã ainda não chegou, ele chegará. E se a gente for procurar, temos várias respostas. A primeira, a gente fala do Espiritismo. Nós estamos mudando. A frequência nossa vai ter que mudar. Porque nós estamos em expiação e provas, passando para a regeneração. E isso aí já nos influencia. Você pode achar que não, tá. Mas tem uma outra explicação. Por que está acontecendo isso? Você sabia que nós estamos na extremidade dessa galáxia, lá na Via Láctea, lá na pontinha. Aí você chega perto de mim, você sabe com quem você está falando? Eu estou lá na extremidade dessa galáxia, lá na Via Láctea, perdido. Não sou nada, não sou ninguém, não sou nenhuma poeira. Quem está falando com vocês não é nada. Eu estudei. E a outra explicação é uma explicação astronômica. O que acontece na Terra? Aí está todo mundo falando, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Todo mundo fala comigo, entra no ouvido, sai no outro. Mas essa Via Láctea, ela circula de forma elíptica nas Pleiades de Alcione. É o Sol central, não o nosso, de todas as galáxias. E a cada 26 mil anos, ele se aproxima, como agora, a partir de 2012, isso mesmo, ele está mais próximo da nossa galáxia. E estando mais próximo da nossa galáxia, nós vamos sentir muita diferença na Terra. Muita diferença no nosso corpo. Muita diferença no nosso emocional. Nós estamos fazendo 26 mil anos atrás, nós tivemos isso nesse mesmo ponto. Como é que será que nós estaremos daqui 26 mil anos? Será que aprendemos a amar o próximo? Será que aprendemos a acalmar o nosso coração? É só isso. Não precisa mais nada. Essa é uma das explicações. Se você for ver em vibrações, o Schumann, um cientista alemão, começou a fazer medições em 40 e poucos. E descobriu que aproximadamente, vou falar só uma casa depois da vida, 7,8 Hz é a vibração da Terra, é a vibração do planeta. E o que está acontecendo ultimamente? Um aumento dessa vibração. Hoje, por exemplo, ele está em média 43 Hz. A gente nasceu e viveu com 7, hoje ele está com 43. Por isso que a gente acha, o dia não tem mais 24 horas não, o dia já tem 12 horas, que eu acabei de acordar, já está na hora de dormir, nem almocei, e a maioria não sabe nem o que almoçou, só comeu. Nem prestou atenção, diz que nem eu vim para cá, esqueci onde eu pus o meu documento do carro, nem sei nada. Eu sou igualzinho a todo mundo.
Não tem diferença nenhuma. Esse aumento dessa vibração está fazendo com que a gente tenha percepções diferentes. Comece a prestar atenção em vocês. Comece a prestar atenção no comércio. Você já reparou agora que tem praticamente uma farmácia em cada esquina? Olha aí, você chega na farmácia e abre uma drogaria, de repente ela está em 10, 20, 50 filiais. A gente precisa aprender a olhar para a gente, está dentro da gente. Essas vibrações estão causando isso. E quando a gente aprender a gostar da gente, aí eu vou começar a gostar do próximo. Preciso aprender isso. E a gente pode dar outras explicações, até explicação literária. Eu lembro de Monteiro Lobato? Para os jovens e adolescentes e crianças e adolescentes, dê livros dele, viu? Vale a pena. Ele tem muito livro bom. Ele tem um livro, Os 12 Trabalhos de Hércules, onde ele brinca. Quando eu falei aqui das Pleiades, na mitologia, as Pleiades são filhos do Atlas. Quem que é o Atlas? É o que está segurando o mundo. Coincidentemente, esse primeiro ursinho aqui chama Atlas. É o que segura esse mundo aqui. Cada um mais doido que o outro. É esse Atlas que segura. E o Monteiro Lobato até brincava com isso. Naquele livro que eu citei agora, Os 12 Trabalhos de Hércules, ele gostava da Emília. Todo mundo conhece ele no sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas o livro é Reinação de Narizinho. Que tiraram toda essa história aí que puseram na televisão. E ela gostava muito do Hércules. Ela era amiga do Hércules. Isso é outra explicação porque a gente está assim. Ela chamava o Hércules de Lelé. Ô meu Lelé. Até que um dia o Atlas estava muito cansado e tinha que resolver algumas coisas. Aí ela chega para os Zeus, não, mas eu tenho um amigo, o Lelé, ele pode segurar o mundo. Tira o Atlas e põe o Lelé para segurar o mundo, que é o Hércules. O Hércules é o semideus. Só que ele não era um deus, ele era um semideus. E começa a cansar e tremer, e a terra treme, as coisas começam, o pessoal tudo correndo, dando terremoto. Ele explica também a sociedade nossa, com a brincadeira do Lelé. Aí ela tem que voltar com o Atlas correndo para tomar conta do mundo. Vai lá, Emília, boneca de pano. Dê para os seus netos, né? A grande maioria aqui vai ter neto, não tem mais filho. Dê para os seus netos lerem os livros deles, são bons. E como todo escritor também já foi preso. Os bons escritores, quase todos foram presos. Vai ver o Khalil Gibran Khalil, que é o maior escritor libanês, foi expulso do país. Os livros dele são maravilhosos. Depois que ele morreu, houve uma briga jurídica para levá-lo de volta para o Líbano. O corpo dele. Mas a ideia dele não acabou. Pega a Juana, a maior escritora mexicana, foi proibida de escrever pelo clero. Só que quando ela morreu, foram encomendar a alma, segundo os rituais da igreja, os dedos dela estavam tudo cheio de tinta, que era tinta com tinteiro. E hoje é venerada como uma das maiores escritoras, a maior escritora da língua mexicana. E assim vai, centenas deles, quase todos. Então, mesmo com essas perseguições, continuaram, deixaram suas ideias. E a gente vai continuar a fazer. O problema era naquele dia, mas ela contornou. Nós temos que aprender a viver hoje.
Meu problema amanhã, se eu for chamar nessa errada, é outro dia. Hoje eu já resolvi. Amanhã eu corro atrás. Eu resolvo de outra forma. Hoje eu consegui não xingar o moço que me deu a fechada no trânsito. Amanhã eu xingo. E assim vamos viver a nossa vida. Aprender a nos amar, aprender a amar o próximo, aprender a ter compaixão do próximo. Nós temos outras explicações também para essa ansiedade. Se for estudar o taoísmo, isso é chamado de quê? Fogo falso. Aí uma vez perguntaram para o Chico essa história, porque é fogo falso, fogo verdadeiro. Ah, meu filho, é a mesma coisa de amor e paixão. Sabe qual foi a resposta do Chico? O amor verdadeiro, aquele que esquenta uma comida, que consegue passar a sua roupa sem que ela estrague, que você tenha domínio desse calor e desse fogo, num aconchego do frio com um cobertor. Fogo falso é aquele que você tem que chamar bombeiro, vai tomar remédio para baixar a pressão, vai tomar remédio achando que é o remédio que vai tirar a sua ansiedade. Por isso que tem uma farmácia em cada esquina. É aprender a ter compaixão com o próximo. É entender o que o outro pensa. Outro dia eu tive aqui num domingo, hoje eu fui perguntar com o Clóvis, que ele e o Marli trabalham um domingo aqui. Aquela senhora que fica lá no fundo é cega? Eu achei que fosse um cão-guia. Não. Mas quando a gente vai dar passe, o cachorro abaixa e pede passe. E depois agradece. Depois do passe, ele agradece. Ele sente aquele amor que você está transferindo para ele. Aquele passe. Ele entendeu. E ele espera esse passe até o final. Ela fica sentada sempre lá no final com... Pelo menos foi o dia que eu vim, que eu não frequento aqui domingo, mas aquele dia eu vi e fiquei muito emocionado com a atitude do cachorro. Bom, e acalmar? Tem outras explicações, além do taoísmo. Eu escrevi, não estou falando isso da minha cabeça não, porque eu não sei falar isso. Não. Eu ia conseguir ler minha letra. Bom, vou deixar só por essas explicações mesmo. Não estou conseguindo ler. Eu tenho que aprender a gostar de mim, escrever com letra legível. A minha professora vivia dando caderno de caligrafia, era difícil demais. Até com caderno de caligrafia o negócio não saía direito. Mas eu continuo fazendo, até hoje, praticando. Até que um dia vocês possam... A pessoa tem que ter a caridade de entender a minha letra. E eu preciso ter compaixão de escrever mais bonito, para que ele possa ler sem dificuldade. Então, na bem-aventuranças, nós vamos descobrir isso. No Mateus, ele fala exatamente isso. Explica o que o outro sentia, da forma que o outro sentia. E todas essas lições nos eram dadas. Ensinado o amor ao próximo. Eu lembro na vida de Jesus, quando ele precisou levar a Maria Madalena, ele levou para a casa do Pedro. O Pedro era um turrão, cabeça dura, não queria aprender, não queria entender. A sua esposa
Abigail era uma mulher extremamente ciumenta. Acho que Jesus, como é que o senhor vai trazer essa moça bonita, disponível, inteligente, junto com o meu Pedro? Eu conheço o Pedro. É para o Pedro aprender. E para você controlar seu ciúme. Era tudo lição o tempo todo. Mas ela está muito doente. Espere ela pedir. Jesus vai curar a Maria Madalena. Espere ela pedir. Por isso que nós também não podemos tentar convencer as pessoas. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem a sua dor. Cada um tem o seu momento. E os apóstolos todos ansiosos. Jesus, mas ela está passando. Espere. Chegou o tempo da Maria Madalena. Ela levanta. Por favor, me ajude. Pronto. Agora é a hora de curar o corpo e curar a alma. Até então era a ansiedade de todos vocês. Não era isso. Não era o momento. Então, se não chegou, é porque Deus não permitiu. Porque eu não farei certo. Eu não farei correto. E dentro da bem-aventuranças, a hora de cada um chegou. Todos serão consolados. E vamos aproveitar esse momento de mudança. Começar a mudar dentro de nós a forma que eu trato meu filho, meu irmão, minha mulher, meus pais. Eu converso que muita gente fica assustado. O próprio Jesus tinha dificuldade. E a Maria, chamada Nossa Senhora, sabia que ele sofreria muito ali na frente. Menino, para com isso. Ela não sabia, não conhecia a grandeza do filho. Não quero isso para você, meu filho, senão você vai ser castigado. E quando ele se retirava, ele refletia que ele desobedecia à mãe. Ele sabia que um dos mandamentos é honrar pai e mãe. E aquele espírito evoluído tinha suas dificuldades, tinha suas dores, tinha seus momentos de reflexão. Vamos aprender a gostar de nós. Vamos aprender a gostar do próximo e ter compaixão por tudo aquilo que eles precisam. Bom, demorei muito, tomei muito do tempo de vocês. Agora eu quero agradecer. Vou fazer uma prece de encerramento, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo todos aqui que estiveram limpando nessa casa, com vassouras, com orações, para que pudéssemos ter essa reunião. Agradecendo todos aqueles que estão no seu leito de dor, nesses leitos de sua casa, nos leitos de hospitais, nos leitos de presídios, e aqueles que não têm leito, dormindo no chão, num papelão, na terra, na grama. Agradecer a todos que coletam o nosso lixo, limpam nossa sujeira.
limpam nossos esgotos, nos trazem as correspondências, nos trazem a luz, o gás, a água. Aqueles que varrem as ruas, varrem os ambientes, aqueles que nos entregam, nos transportam, que fabricam tudo aquilo que precisamos. Agradecemos a todos, Senhor. Que o Senhor nos abençoe hoje. Que amanhã pediremos mais bênçãos. Agradecemos pelo dia de hoje, essa luz e por esse amor enviado. Que assim seja. Todos aqueles que tiverem um passe agendado podem se dirigir à sala ao lado, o restante permaneça onde estão. Encerrando os nossos trabalhos desta noite, vamos mais uma vez agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Que nós possamos, absorvendo cada palavra do que nos foi ensinado nessa noite, podemos levar na nossa trajetória, na nossa caminhada de toda essa semana, no nosso auxílio, no auxílio de todos aqueles que se aproximarem de nós e que precisarem de nossas palavras também de conforto. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, livra-nos da prática de todo mal, que assim seja. Uma boa semana e vamos em paz, que o Senhor nos abençoe. O ar hoje me fez espirrar.